Oi, gente, eu sou Rodolfo Rodrigo, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. A partir de hoje, o nosso programa vai apresentar uma nova configuração. Com o mesmo tempo de duração, nós vamos trazer algumas entrevistas com personalidades nordestinas que exploram temas políticos e sociais relevantes para o Nordeste, sempre com a visão popular. A nossa ideia é aprofundar temas importantes e manter você por dentro do que está acontecendo na nossa região. É jornalismo de qualidade, feito por quem é daqui. Vem comigo! No programa de hoje, você sabia que o dia 18 de maio é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial? A gente vai conversar com um especialista sobre o assunto e trazer informações sobre os espaços de acolhimento aqui no Nordeste. No fim da década de 70, muitos movimentos ligados à saúde denunciaram abusos cometidos em instituições psiquiátricas, além da precarização das condições de trabalho. A partir daí, surgiram movimentos de trabalhadores de saúde mental que colocaram em evidência a necessidade de uma reforma psiquiátrica no Brasil. O movimento dos trabalhadores em saúde mental e o movimento sanitário foram dois dos maiores responsáveis por essa iniciativa. Em 18 de maio de 1987, foi realizado um encontro de grupos favoráveis a políticas antimanicomiais. Nesse encontro, surgiu a proposta de reformar o sistema psiquiátrico brasileiro e, pela relevância daquele encontro, a data 18 de maio se tornou o Dia de Luta Antimanicomial. Essa data marca mobilizações em torno do fechamento de manicômios e a formalização de novas legislações, a implementação da rede de saúde mental e atenção psicossocial e da instauração de novas práticas em um importante movimento de reforma psiquiátrica brasileira. Sobre o assunto, a gente conversou com Rita Acioli, que é enfermeira especialista em enfermagem psiquiátrica pelo Programa de Residência do Hospital Ulisses Pernambucano e militante do Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial Libertando Subjetividades. Confira. Oi, gente, estamos aqui hoje com Rita Acioli, que é integrante do movimento da luta antimanicomial aqui em Pernambuco, é coordenadora da Comissão Estadual Revisora de Internações Psiquiátricas Involuntárias e conselheira estadual da Política sobre Drogas, para falarmos hoje sobre o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Rita. Obrigada pelo convite. Rita, como é que você percebe a relação entre políticas de saúde mental e de inclusão social no contexto de desigualdades econômicas e sociais? Nós temos no Brasil hoje uma boa política de saúde mental, que ela está contida no âmbito do SUS, que é uma outra política também de saúde gigante, né, sofisticada, inclusiva, que no seu corpo normativo, tanto do SUS quanto no corpo normativo da política de saúde mental, ela dialoga concretamente com as políticas de inclusão social, fala de intersetorialidade, fala de um diálogo ampliado da saúde mental com todas as políticas, absolutamente todas, né? As demais áreas do Estado, do governo, do setor privado. Porém, esse diálogo, embora ele seja bem recebido, né, geralmente, quando se fala em saúde mental, é uma preocupação geral, mas é difícil dele ser construído, né? Me parece que o estigma tem peso, né, o medo, o preconceito com a pessoa com sofrimento psíquico, desde a pessoa que tem um transtorno mais grave, um sofrimento psíquico grave, até um caso mais leve, a pessoa que é usuária de drogas, a pessoa, como se diz, né, que toma medicação controlada, às vezes é alvo de desconfiança. E isso acaba influenciando na formação das alianças políticas, dessa integração na prática mesmo, né? E incluir, expandir essas pautas da saúde mental. Até mesmo a ideia e que existe no meio da saúde e de outros meios intersetoriais de que apenas profissionais que são especialistas, que têm uma formação, muita experiência com saúde mental, que podem tratar desse tema, e que isso é um mito, e acaba se agregando mais ainda, né? Como é que você avalia o compromisso do governo com a manutenção e expansão do CAPES diante de possíveis retrocessos ou cortes na saúde? Isso tem variado de governo para governo, tanto no âmbito federal, estadual, municipal e também dos períodos.
vai depender muito das possibilidades que cada governo tem dado às equipes técnicas de saúde mental que atuam na gestão, também da incidência política que os movimentos sociais, da luta manicomial e outros conseguem realizar, né, as aberturas que são possíveis em cada governo, e também do controle social. eh, porque não é só existir o controle social. Nos governos federal, estadual e municipal, né, a gente tem observado essas variações desse compromisso com as pautas da saúde mental. Temos um projeto no SUS, um projeto legislativo, né, que já está em vigor, é um projeto de sociedade, na verdade, que vem se estruturando e avançou bastante nos últimos 30 anos, né, se tornou a saúde mental uma política mais solidária, mais inclusiva, civilizada, humana, ética. A Lei 10.216 de 2001 é um exemplo disso, reconhecida internacionalmente como uma boa prática, um bom aparato legal. A Portaria 3088, 3088 de 2011 também ela fala sobre a rede de atenção psicossocial no SUS. Porém, no governo pós-golpe, tivemos sérios prejuízos, né, a esses avanços, que vinham progredindo no âmbito do governo federal, com financiamento, ampliação de serviço, implantação. Foram publicadas, né, depois do golpe, algumas portarias, como a Portaria 3.588 de 2017, que causou alguns, assim, nos fez retroceder, né? Então, a gente precisa expandir o número de CAPs que existem no país, temos quase 3 mil, no país todo, mas pouquíssimos 24 horas, que são CAPs estratégicos, pelo menos para algumas regiões, já que os CAPs eles funcionam até às 17 horas, os CAPs tipo 1 e tipo 2. Poucos CAPs infanto-juvenis também precisam ser expandidos, e ainda há muitos municípios com mais de 15 mil habitantes com poucos CAPs tipo 1, que são os CAPs menores, que atendem a populações. Também precisa ser urgentemente ampliado os serviços residenciais transitórios, como as unidades de acolhimento adulto, infanto juvenil, que são casas para acolher na zona urbana pessoas com questões decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Quais são os principais desafios políticos e econômicos para a implementação da deshospitalização e redes do cuidado comunitário no Brasil? Veja, a deshospitalização ela avançou muito no país, né, nos últimos 30 anos. Foram reduzidos milhares de leitos de longa permanência. Longa permanência geralmente se considera tecnicamente a partir de 2 anos internado, uma pessoa internada ininterruptamente, mas isso pode variar. Hoje se fala um termo que é desinstitucionalização, né, em vez de deshospitalizar. Por quê? A hospitalização ela ainda é necessária na nossa civilização, nós ainda internamos uma pessoa. A questão é que deve ser prevenida, evitada a dependência institucional, né? Ela fica dependente do hospital ou de qualquer outra instituição. Mas o hospital ele ainda é necessário. O que deve ser evitado o hospital psiquiátrico, e de preferência que esses espaços sejam fechados mesmo. Os obstáculos, né, são mais espaços também na Assembleia Legislativa, mais recursos para a implantação e custeio desses serviços, né, no orçamento público que deve ser ampliado nessa área, aprovar o aumento, né, para a saúde, assistência, educação, porque saúde mental não anda junto sem assistência, sem educação, sem trabalho, sem lazer. Debater o acesso a transporte, né, alimentação, moradia, trabalho, cuidar da população em situação de rua também, né, ter uma pauta permanente, um orçamento distinto, ouvir os movimentos organizados que já existem de população em situação de rua e interiorizar a expansão dessa rede, né? As pessoas mais afastadas da capital e do campo têm mais dificuldade de acesso a esses cuidados, a essa atenção. Como é que a luta antimanicomial pode ajudar a enfrentar a medicalização excessiva e uso crescente de psicotrópicos, principalmente entre jovens? A luta ela é pela saúde mental, né? Ela é pela pessoa, ela é por dignidade, é uma luta antimanicomial por humanidade, por solidariedade, incluído isso tudo no meio do cuidado. A luta é pela ampliação de serviços que acolham a pessoa de forma precoce, no início, nas primeiras crises, evitar precisar utilizar medicação, né? E ter acesso à medicação quando realmente for adequado, o uso indicado com critério.
promover o acesso a outras práticas de cuidado que não sejam apenas a medicamentosa, como as PICs, né, as práticas integrativas de cuidados em saúde, também educação pública de qualidade, né, porque o jovem adoece, mas quando ele tem uma escola que dá um suporte, é, isso já tem um outro caminho, né? A gente consegue construir um projeto de cuidado mais robusto, mais efetivo, acesso a lazer, a esportes, a profissionalização, a vida cultural, a arte, música, poesia, né? Esse, assim, arte cura, né? Então, a gente precisa promover esse acesso. Então, a luta, ela é por isso também, né? Ela, isso tudo está incluído na saúde mental. Rita, quais são as estratégias mais eficazes para mobilizar a sociedade e pressionar a desinstitucionalização e inclusão de pessoas com transtornos mentais? Eu acho que dá certo fazer muita incidência em espaços diversificados. Aprendi isso na prática, vendo colegas de trabalho, amigos, usuários principalmente, fazendo, usuários dos serviços, né? é, é, nos movimentos sociais, fazendo essa incidência. É, esse mês, essa semana, principalmente a semana da luta manicomial, nós aprendemos que é na assembleia, é nos conselhos, na academia, na cultura, no partido, no clube de diretores logísticos, no terreiro, na igreja, na segurança pública, no carnaval, no São João. Então a gente precisa estar presente, porque sem saúde mental a gente não consegue construir um pacto de sociedade digno, né? Então a gente precisa, para poder dialogar, para poder continuar fazendo essa construção, para poder viver, né? Então é vida. Então, é realmente fazer essa incidência em todos os espaços que a gente conseguir dar conta de se fazer presente. Rita, a gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste. Muito obrigado. Rodolfo, muito obrigada pelo espaço aqui para essa pauta ser é, celebrada também, né? Essa semana, esse mês é um momento de celebração de muitas conquistas, né? De muita resistência. E aí a gente prossegue ao longo do ano, buscando, né? Buscando ampliação desses espaços, ampliação dessas pautas. E é isso. Muito obrigada. Olá! No Balaio Cultural de hoje, vamos dar continuidade ao debate antimanicomial com 3 obras cinematográficas que ilustram de maneira poderosa e comovente a importância dessa luta. A primeira indicação confronta diretamente as injustiças e os desafios enfrentados por aqueles que lutam contra o estigma da saúde mental. Bicho de 7 Cabeças é um filme baseado em fatos reais, inspirado na história de Austragésilo Carrano. O filme gira em torno de Neto, interpretado por Rodrigo Santoro, um jovem que é internado em uma instituição psiquiátrica depois de ser flagrado com maconha no bolso da jaqueta. Ao longo do filme, somos levados a testemunhar as injustiças e os abusos sofridos por Neto e pelos outros pacientes da instituição. Através de sua jornada, somos confrontados com questões profundas sobre a liberdade, a dignidade e os direitos humanos fundamentais. Bicho de 7 Cabeças nos desafia a questionar nossas próprias percepções sobre a saúde mental e a olhar para além dos rótulos e estigmas que muitas vezes cercam pessoas que convivem com transtornos mentais. A segunda indicação é o filme Nise, O Coração da Loucura, uma obra de arte que nos leva a uma jornada emocionante pelo Brasil dos anos 40, apresentando a notável história da doutora Nise da Silveira. Interpretada por Glória Pires, Nise é uma psiquiatra alagoana revolucionária que desafia normas e práticas da época ao introduzir métodos de tratamento inovadores para pacientes psiquiátricos. Rejeitando os métodos tradicionais de enclausuramento e eletrochoque, ela adota uma abordagem humanizada baseada na expressão artística e na valorização da individualidade de cada paciente.
Através da trajetória de Nise, somos convidados a refletir sobre temas profundos como a liberdade, a criatividade e a dignidade humana. O filme nos lembra a importância de reconhecer a singularidade e a potencialidade de cada indivíduo. A terceira indicação é o documentário Holocausto Brasileiro, dirigido por Daniel Arbex e lançado em 2016. É uma obra poderosa que lança luz sobre um dos capítulos mais sombrios e pouco conhecidos da história do Brasil, o Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais. Este documentário apresenta uma investigação meticulosa e sensível sobre os horrores que ocorreram nessa instituição psiquiátrica ao longo de décadas. Conhecido como Campo de Concentração de Barbacena, o Hospital Colônia abrigava milhares de pacientes com transtornos mentais, muitos dos quais foram internados à força sem receberem tratamento adequado. O filme expõe as condições desumanas, os abusos e as violações de direitos humanos que ocorreram dentro do hospital, incluindo casos de maus-tratos, negligência e até mesmo assassinatos. Além disso, o Holocausto Brasileiro destaca a responsabilidade do Estado, da sociedade e da comunidade médica na perpetuação dessas atrocidades. As 3 obras estão disponíveis na Netflix. Confere lá. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do Balaio Cultural. Até lá! E o Trilhas do Nordeste está chegando ao fim. Obrigado pela sua audiência. Você pode assistir esse e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pautas para a gente. É só falar no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Até semana que vem, toda segunda-feira, às 7h45 da noite.